Na madrugada do dia 10 de fevereiro de 2010, Wanda Tadei foi agredida pelo marido em uma discussão que vinha desde a noite anterior. Eduardo Vasquez, que após borrifar álcool em seu corpo, ateou fogo nela com um isqueiro, causando queimaduras muito graves. Imediatamente, depois Vasquez apagou o fogo em Wanda com um cobertor e a levou ao Hospital Sant'Ojani, em Buenos Aires, onde recebeu os primeiros socorros. Horas depois, ela foi encaminhada ao Hospital de Queimados, onde morreu 11 dias depois. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal de casos criminais. Meu nome é Mari Monteiro e se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e não esqueça de deixar seu comentário sobre este ou outro caso que queira ver por aqui. Assim que possível, vou postando. Sem mais, vamos ao caso de hoje. Wanda Tadei nasceu em Buenos Aires no dia 24 de abril de 1980, filha de Beatriz Regal e Jorge Gaston Tadei, irmã do meio de Nestor Rubem e Nádia Jorgelina Tadei. Wanda Tadei e Eduardo Vasquez, músico que se tornaria baterista na banda de rock Calherreiros, tiveram um relacionamento afetivo quando ela tinha 15 anos de idade e ele 20. Não era nada saudável porque seu pai relatou mais tarde que o expulsou de sua casa quando soube que Vasquez apresentou substâncias ilícitas para sua filha, que ainda era menor de idade na época. Os dois se separaram e Wanda se casou com Jorge Eleixosa. Eles tiveram 2 filhos, Fecundo, nascido em 25 de agosto de 2001, e Juan Manuel, nascido em 1º de março de 2004. Em 2007, Wanda voltou a ter contato com Vasquez, que na época enfrentava um processo juntamente com seus amigos da banda Los Calherreiros por conta do incidente na Boate Cromagnon, que ocorreu em 2004, na qual morreram 194 pessoas, incluindo a própria mãe de Vasquez. Ambos se casaram em novembro de 2009. Vasquez passava por um momento difícil. Segundo o pai de Wanda, ele estava quebrado, mas mesmo assim a filha dele, né, a Wanda, era apaixonada por Vasquez e ela quis se casar com ele. E ambos se casaram mesmo, em novembro de 2009. Ela já era maior e os pais não puderam fazer nada para impedir. Antes de se casar com Vasquez, Wanda era uma mulher independente, tinha seu próprio dinheiro, trabalhava para manter seus filhos. Porém, depois do casamento com Vasquez, Wanda parou de trabalhar para ficar em casa. Certa vez, ela pintou seus cabelos de loiro e Eduardo Vasquez pediu que ela voltasse à cor natural. Em várias ocasiões, Wanda era vista com hematomas no corpo, com o olho roxo, e ela sempre justificava, alegando ter sido provocado por quedas em casa. Por vezes, Wanda justificava as agressões devido ao estado de nervos de Vasquez após o incêndio na Boate Cromagnon. Wanda era uma mulher forte e acreditava que estava passando por uma fase ruim e que tudo isso ia passar e terminar muito bem. Só que não. Certo dia, seu filho Fecundo contou para a avó que não podia entrar no quarto da mãe devido ao forte cheiro de substâncias ilícitas. O menino, segundo a avó, começou a ter comportamentos estranhos, como quebrar lápis. Foi nesse momento que os pais de Wanda, preocupados com seus netos, pediram para que a justiça investigasse se os meninos estavam correndo algum perigo, mas o agente do conselho tutelar foi perguntar a Wanda como estava seu casamento, e ela respondeu que tinha o casamento mais feliz do mundo, e tudo ficou como estava. No dia 9 de fevereiro de 2010, Eduardo Vasquez foi ensaiar com seus amigos da banda Calherreiros e demorou para voltar para casa. Wanda ligou para ele várias vezes, até seu filho Fecundo pediu que ela parasse de ligar, porque Vasquez com certeza ficaria louco com isso. Mas Wanda continuou ligando até pela manhã, quando Vasquez finalmente chegou em casa. Segundo Vasquez, nada do que ele dizia serviu para acalmar Wanda. Ela o expulsou do quarto e desligou a luz elétrica da casa, e deixou ele no escuro. Esse fato, segundo ele, mexeu muito com seus nervos, porque ele tem fobia de escuro depois do ocorrido na Boate Cromagnon. Eduardo afirma que Wanda pegou álcool, jogou nele, logo em seguida ele acendeu um cigarro. Assim pegou fogo e, desesperado, pediu a ajuda de Wanda, que veio em seu socorro e se queimou também. Ambos, segundo ele, tentaram apagar o fogo um do outro mutuamente,
Vasquez ficou um momento paralisado em ver o estado de Wanda e a cobriu com um cobertor e foi para a emergência do hospital. Wanda sofreu queimaduras em quase 60% do corpo, do rosto às coxas, que foram fatais. A atrocidade e a modalidade pouco frequente do ataque e a notoriedade do autor, que sobreviveu com danos psicológicos ao incêndio na Boate Cromagnon em 2004, comoveu toda a Argentina, que aguardava com expectativa a resolução judicial do caso. A morte de Wanda ocorreu em contexto de violência de gênero, com situações públicas de violência física que já vinham acontecendo há muito tempo e foram presenciadas por familiares e amigos, inclusive com ameaças de incendiá-la. Wanda ficou internada por 11 dias até que veio a falecer. O assassinato de Wanda Tadei foi a julgamento 2 anos depois, perante o tribunal formado pelos juízes Pablo Gustavo Laufer, Luiz Fernando Nino e Patrícia Gabriela Malo. A sentença foi proferida em 14 de junho de 2012, considerando o homicídio comprovado. Portanto, por se tratar de homicídio agravado pelo vínculo conjugal, ele deveria ser condenado à prisão perpétua. No entanto, o tribunal considerou por sua própria iniciativa que Vasquez agiu em estado de emoção violenta, circunstância que o Código Penal considera atenuante. Por isso, os juízes acabaram sentenciando Vasquez a 18 anos de prisão. E dentro desse contexto aí, dessa pena, ele tinha o direito de sair da cadeia de 15 em 15 dias. Os próprios filhos e o pai de Wanda depuseram no tribunal, além de muitas outras testemunhas alegarem ter visto várias agressões contra Wanda por parte de Vasquez, e sua melhor amiga disse que Wanda havia relatado a ela a sua insatisfação com o casamento e que iria romper com Vasquez. Para justificar a atenuação de emoção violenta em que Vasquez teria agido, o tribunal alegou que Wanda foi afetada pela raiva e que houve uma discussão e briga entre o casal. Vasquez alegou que tudo foi agravado pelo fato de Wanda ter cortado a luz, sabendo que ele tem fobia de escuridão devido à tragédia na Boate Cromagnon. A comoção foi inevitável quando se soube que Vasquez também participou de um evento cultural ao ar livre, em São Telmo, em 24 de junho de 2012. A reação foi justificada. Apenas 10 dias se passaram desde que um tribunal condenou a 18 anos de prisão pelo assassinato de sua esposa, Wanda. Com as libertações temporárias, outros presos não menos preocupantes também foram beneficiados. A notícia desapontou Jorge e Beatriz, pais de Wanda, que estavam determinados a reverter a decisão branda que havia libertado Vasquez da prisão perpétua. Mais tarde, eles se engajaram na militância ativa, que continua até os dias de hoje, contra o machismo, contra a violência, contra os feminicídios. Eles explicaram que essa ocupação os ajuda a lidar com a morte da filha, embora a dor piore a cada ano que se passa sem sua presença. No julgamento, houve muitos depoimentos que descreviam que Vasquez vinha agredindo e ameaçando sua esposa há muito tempo. As declarações dos filhos de Wanda na Câmara e os testes científicos provaram que o acusado mentiu quando afirmou que Wanda, quem havia começado, o incêndio, borrifando nele o líquido inflamável e ateado fogo. Jorge, pai de Wanda, disse ao tribunal que em uma ocasião ouviu os gritos de Vasquez dizendo: "Vou te matar, vou te queimar." Eliechosa, ex-marido de Wanda, disse por sua vez que seus filhos lhe disseram que a violência era frequente e que em uma ocasião Vasquez arrastou Wanda para a rua e bateu com a cabeça dela contra a janela do carro. Beatriz Tadei, mãe de Wanda, temendo pela vida dos netos, denunciou Eduardo 8 meses antes da tragédia. Disse ela: "Já percebi que ele era uma pessoa muito violenta", explicou. Em relato posterior, a mãe de Wanda revelou um detalhe chocante, premonitório. 1 mês antes dos fatos, a filha ligou para ela e perguntou: "Mamãe, qual a forma mais dolorida de se morrer? Queimada ou afogada?" Vasquez alegou em sua defesa que Wanda o havia borrifado e ateado fogo, porém, evidências na cena do crime do corpo de Wanda comprovaram que no momento do ocorrido, ela estava sentada no sofá em posição de defesa e que o álcool que a encharcou vinha de cima para baixo.
E em 18 de setembro de 2013, a Câmara Federal de Cassação Criminal modificou a sentença de primeira instância, afastando a existência de emoção violenta e agravando a pena, condenando Vázquez à prisão perpétua por homicídio qualificado pelo vínculo. Eduardo Vázquez se casou na prisão com uma amiga da adolescência que também está cumprindo pena e também teve direito a ir na festa de 15 anos de sua filha, de um relacionamento anterior, sobre os protestos da irmã de Wanda na porta da penitenciária. Porém, a filha de Vázquez alegou o seguinte, que o pai é dela, ele errou, mas que ela sempre queria presente nos momentos especiais. O pai de Wanda disse que respeita as leis, mas presume que um condenado à prisão perpétua jamais deveria sair em momento algum. Os filhos de Wanda foram entregues ao pai, né? O pai tem a guarda dos filhos e fizeram tratamento psicológico para ajudar a superar este momento tão doloroso em suas vidas. Foi acrescentado mais um ano da pena de Vázquez, já que, nas investigações do caso de Wanda, foi encontrado plantações de ervas ilícitas no seu quintal. Várias organizações referentes do movimento feminista questionaram a sentença por ter usado o fator atenuante da emoção violenta. Mabel Bianco, presidente da Fundação para o Estudo e Pesquisa da Mulher, argumentou que este caso era para toda a vida, porque este homem agiu consciente e depois negou o que havia feito. Então a emoção violenta é difícil de entender. Emoção é apenas uma fórmula que foi usada para diminuir a pena. Uma desculpa, né? Norma Stola, psicóloga da organização feminista La Casa del Encontro, disse: quando uma pessoa age em estado de emoção violenta, entendemos que a emoção alterou temporariamente seu equilíbrio psíquico. O indicador mais óbvio de acesso emocional é uma diminuição da memória que impossibilita evocar memórias do momento em que o evento ocorreu. No caso de Vázquez, nada disso parece acontecer, porque ele lembra que foi um acidente, lembra que não tem culpa do que aconteceu e lembra que nunca esteve em estado de emoção violenta. Por sua vez, a deputada Vitória Donda questionou a decisão, dizendo: é inaceitável que a pena por emoção violenta tenha sido aceita para reduzir a pena, quando a história de violência de Vázquez contra Wanda Tadei teria sido comprovada no caso, em um crime duplamente agravado. Cremona observa que o método de queimar as mulheres caracterizava a repressão às mulheres acusadas de serem bruxas e diz: a metodologia da cremação para apagar os rastros do crime e deixar marcas indeléveis no corpo da mulher fala do poder masculino e do domínio sobre as vítimas. O fato de o tribunal ter atenuado o assassinato de Wanda sem que a defesa sequer alegasse que Vázquez estava em estado de emoção violenta indica, na opinião de diversos especialistas, que a decisão é um sintoma do patriarcado que prevalece na justiça. Organizações feministas também questionaram a cobertura midiática do caso e a reprodução de estereótipo de gênero. As denúncias do movimento feminista sobre a impunidade e a legitimação que o conceito de emoção violenta gerava nos feminicídios levaram a uma modificação no Código Penal, a fim de eliminar a figura de emoção violenta do feminicídio, que se concretizou com a Lei 26.791, sancionada em 14 de novembro de 2012. Após a morte de Wanda Tadei, em 2010 a 2013, 132 mulheres foram queimadas por homens na Argentina, das quais metade morreu. O número contrasta com os 9 casos identificados nos 2 anos anteriores de ataques semelhantes, razão pela qual alguns especialistas falaram do conceito Wanda Tadei, assegurando que estava ocorrendo um efeito de imitação. Por sua vez, Vitória Obregón, diretora de Igualdade de Oportunidade da província de Buenos Aires, responsável pelo programa de assistência às mulheres vítimas de violência, diz que entre as ameaças havia a seguinte frase: vou queimar você como uma Wanda. A ativista de gênero Florência Cremona explica as implicações do efeito Wanda Tadei da seguinte forma: o caso de Wanda foi um gatilho para que outros homens violentos imitassem as ações de Eduardo Vázquez, brigando com suas esposas na ideia do crime perfeito, que é queimar para apagar rastros. Como Vázquez estava livre no início,
Em alguns homens violentos permaneceu a sensação de impunidade. Ada Rico, presidente de A Casa do Encontro, sustentou que o caso de Wanda Tadei se tornou um emblema desse tipo de feminicídio e que, embora já houvesse precedentes, a notícia teve ampla divulgação e repercussão devido ao caráter midiático de Eduardo Vasquez. No entanto, denunciou que, embora há um efeito Wanda, há também um efeito impunidade devido à falta de respostas da justiça. A psicanalista e escritora e feminista Eva Gibert ressaltou que tirar a vida de uma mulher pelo fogo mostra a escolha de um método onde a crueldade é exposta de forma primorosa. Ela explicou que quem queima uma mulher sabe que o sofrimento é infinito. Se ela sobreviver, ficará marcada para sempre. Ele permanecerá em seu corpo por toda a vida. Os pais de Wanda, juntamente com seus filhos, têm assessorado e acompanhado vítimas de violência doméstica, com o Instituto de Política de Gênero Wanda Tadei. Oferece atividades, palestras, conselhos e acompanhamentos de vítimas de violência e detecção para que não caiam nas mãos de homens violentos. Jorge Tadei afirma que, enquanto não houver educação nas escolas, os feminicídios continuarão a acontecer. Ele assegura que deve haver um processo educativo constante que comece na pré-escola e se mantém por todos os anos letivos. Os pais de Wanda assumiram uma atitude exemplar, de peso moral ímpar. Eles transformaram o sofrimento inconsolável em ação, juntando-se ao esforço gigantesco, mas essencial, de reverter as causas culturais e sociais da violência, erradicando o machismo e o patriarcado enraizado na sociedade. Wanda era uma ótima filha, mãe e amiga e deixará muitas saudades, porém sua morte não foi em vão. Wanda Tadei foi sepultado no Cemitério das Flores. Esse foi o caso de hoje. Não esqueça de deixar seu comentário, seu like. E se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, que todos os dias tem caso novo por aqui. Muito obrigada e até amanhã.